Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques, então, desta segunda-feira. Brasil tem 29.937 mortes e 526.447 casos confirmados de coronavírus. Para a Organização Mundial da Saúde, o pior momento da pandemia aqui no Brasil ainda está por vir. Volta do ebola. A República Democrática do Congo declara novo surto da doença. A autópsia particular revela que George Floyd morreu por asfixia. O caso motivou uma série de protestos nos Estados Unidos. Donald Trump diz que pode enviar militares para as ruas se houver confronto. Estados começam a flexibilizar a quarentena. São Paulo, Ceará, Amazonas e Pará já têm novas regras em vigor. Rio de Janeiro anuncia a reabertura a partir desta terça-feira. E os Estados Unidos entraram no 7º dia de protestos contra o racismo nesta segunda. As manifestações começaram depois que o ex-segurança negro George Floyd foi morto brutalmente durante uma abordagem policial. Quem tem todas as informações do caso para a gente é a repórter Heloísa Vilela. Uma boa noite, Heloísa. Boa noite, Gustavo. Olha, foi um dia bastante tenso aqui nos Estados Unidos hoje. E eu acho que a imagem mais emblemática foi justamente a da Casa Branca. Manifestantes se reuniram na praça que fica em frente à residência oficial do presidente dos Estados Unidos para realizar um protesto. E no fim da tarde, 5 forças diferentes da polícia cercaram a Casa Branca e começaram a avançar na direção dos manifestantes. E com bombas de gás, eles dispersaram o protesto que acontecia ali. Poucos minutos depois, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento à nação. Ele disse que não vai tolerar o que chamou de terrorismo doméstico, que ele é o presidente da lei e da ordem e que, por isso, ele mobilizou forças civis e militares para impedir qualquer tipo de saque, de quebra-quebra em diferentes lugares do país. Em um telefonema com governadores, e que a imprensa divulgou aqui hoje, o presidente Trump disse que eles têm sido fracos, que eles precisam prender mais gente e dominar os protestos. Mais de 4.000 pessoas foram presas até ontem, em 6 dias de protestos. Então, em muitas cidades, tem havido confrontos com a polícia, mas também tem havido gestos que têm sido muito divulgados aqui, de chefes de polícia, de alguns policiais individualmente, de corporações inteiras que se ajoelham junto com os manifestantes, que até andam nas manifestações lado a lado com os manifestantes. Hoje, a família do Floyd foi ao local onde ele morreu e o irmão dele, Terrence, pediu tranquilidade, pediu paz e pediu engajamento político. Ele disse que o importante é as pessoas se educarem e votarem, participarem do processo de escolha política em todos os níveis. Mais de 30 cidades do país estão sob toque de recolher. Los Angeles e Seattle também anunciaram a medida hoje e Nova York, o prefeito de Nova York hoje também decidiu instituir o toque de recolher a partir das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Só vai poder sair na rua quem tiver alguma emergência comprovada. Gustavo. Obrigado, Heloísa. E uma autópsia independente atestou que o ex-segurança morreu por asfixia. De acordo com advogados da família de Floyd, o exame apontou que o joelho do policial ficou sobre o pescoço de George, cortando assim o fluxo de sangue para o cérebro dele. Além disso, o peso sobre as costas da vítima dificultou a respiração. Você viu aí com a Heloísa que Donald Trump fez o pronunciamento, hoje falando sobre a possibilidade de usar os militares. Uma pergunta para você que sempre participa aqui conosco no JR News. Você acha que esse era o discurso que deveria ser feito por Donald Trump? Ou seja, um discurso de força? Tem muita gente dos Estados Unidos criticando, dizendo que o discurso do presidente nesse momento deveria ser um discurso de pacificação, tentando tranquilizar a população, entender os protestos
O que você acha? Você acha que foi bom o discurso do Donald Trump? Foi ruim? Participe conosco, lembrando que a gente está em todas as redes sociais, #JRNews, você participa no Twitter, tem o nosso Facebook também, que está neste momento transmitindo o jornal e também o nosso canal do YouTube, youtube.com/recordnews. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro? Vamos lá, porque os cartórios de todo o Brasil agora vão realizar serviços por videoconferência. Será que com essa novidade a burocracia vai diminuir? É sobre esse assunto que eu abro a segunda-feira, abro a semana com Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Olha, de fato seria uma belíssima notícia se a gente pudesse diminuir a burocracia no nosso país. Parece que ela vem do tempo colonial. Você tem uma ideia? Ela deve vir das chamadas ordenações afonsinas, que eu já nem me lembro mais de quando é isso. Mas a burocracia, você sabe que faz parte da nossa vida, infelizmente. O excesso é ruim. Agora tem o seguinte, pelo menos agora, a gente não vai precisar necessariamente ir para um cartório para poder fazer alguns atos da vida civil. E agora poderão ser feitos através de videoconferência, como nós estamos fazendo aqui agora, através de live. Só que, logicamente, não é como a nossa. A nossa aqui, por exemplo, não tem, interesse público, né? Não tem um poder público. Lá tem poder público, porque lá é feita pelo tabelião. Então, vamos lá, para ver o que pode melhorar, se a gente não precisar ir no cartório. Para que a gente... Bom... Por videoconferência, divórcio. Olha, Gustavo, fazer divórcio por videoconferência também, eu acho o seguinte, resolve uma série de problemas, não é? Pode evitar. Bom, inventários também, que geralmente você tem que ter aquele monte de gente, um monte de assinatura. E uma coisa que me chamou a atenção foi a compra e venda de imóveis. Veja bem, você pode comprar e vender imóveis através de videoconferência. Claro que isso tudo tem que estar devidamente colocado lá no cartório. Mas os cartórios fazem parte também dessa imensa burocracia que nós temos. Vamos mostrar outra tela para o pessoal ver. Por exemplo, ainda tem o tal do reconhecimento de firma. É um negócio, é uma jabuticaba brasileira. Essa história de reconhecer a firma. E olha, o reconhecimento é por semelhança de assinatura. E às vezes nem sempre a assinatura é aquela. Autenticação de documentos. Aqui nesse país você tem que provar que está vivo. Até prova que está vivo, você tem que provar que você mora num lugar que ninguém acredita na palavra da gente. Tem que estar tudo autenticado. E procurações de uma maneira geral, que é uma coisa mais complicada. Haja visto que quando você passa uma procuração para alguém, você passa o seu poder para outra pessoa agir. Para comprar, vender, trocar, enfim, vai por aí afora. Agora, além dessa burocracia, temos uma outra informação interessante em relação aí aos cartórios. Qual é? Vamos dar nossa telinha para que a gente possa acompanhá-lo. Os perigos, os riscos, quais são? O primeiro, os cartórios dizem que não tem risco, mas eu olhei aqui e acho que tem risco de identificação. Será que realmente aquela pessoa que está do outro lado é quem ela diz que é? Primeiro ponto. Segundo, será que eu participando dessa live aqui com você, Gustavo, não tem alguém aqui atrás de mim com um revólver apontado para mim e dizer, olha, se você falar mal do Corinthians, você está perdido? É outra questão. E a terceira é a questão da gravação. Tudo tem que estar devidamente gravado. E, logicamente, em vez de guardar naquele livrão que a gente vai lá no cartório, eles viram aquela página e tal, vai estar gravado, obviamente, nos bits e bytes. Então, as coisas estão mudando, Gustavo, como você lembrou, mas, infelizmente, a burocracia, ela saiu da tinta e papel e agora ela está em bits e bytes. Não é bonito? É bonito. Não é à toa que muita gente no Brasil diz que burocracia se escreve com 2 R's, né? De burocracia e não burocracia. O Heródoto volta aqui com a gente ainda nessa edição. Agora, outra pergunta para você de casa na nossa interação é sobre os shoppings. O isolamento por lá vai ser feito da seguinte forma. Uma pessoa a cada 3 degraus da escada rolante. Na sua opinião, as pessoas vão respeitar esse distanciamento? A gente quer saber a sua opinião. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 942 128 782. Já aparece aí na tela. Pode participar também na nossa live no Facebook, no YouTube e também pelo Twitter, #JRNews. Você que tem um dinheirinho investido, deve ter reparado uma queda no rendimento nesses dias. A gente vai entender o que aconteceu em instantes. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal.
ar com a sua participação. Antes aqui no nosso telão, no WhatsApp, com o José, perguntando a questão sobre os shoppings. José de Belo Horizonte diz: algumas pessoas vão respeitar, mas não a maioria. O brasileiro só cumpre se pesar no bolso. Essa é a opinião do José. Obrigado pela participação. O Zuleide de Imperatriz na escada talvez respeitem, mas dentro dos estabelecimentos é mais difícil que obedeçam às regras. Obrigado pela participação, Zuleide. Quem participa agora é o Kevin de Fortaleza. Não, de forma alguma, as pessoas vão respeitar esse distanciamento. Essa é a participação do Kevin. Obrigado, Kevin. Maria de São Paulo, capital, diz: acho que vão respeitar apenas no começo. Se não fiscalizarem, volta a aglomeração. Marcelo de Itajubá diz: a princípio eu acho difícil, mas não é impossível se tiver uma fiscalização. Obrigado pela participação, uma fiscalização pacífica. José de Blumenau, ele diz: não, se não tiver alguém para fiscalizar, acho difícil as pessoas respeitarem. Obrigado pela participação, José de Blumenau. Um forte abraço para todo mundo que mandou mensagem pelo WhatsApp. Vou dar uma olhada no Face. O Léo Melo participando aqui conosco, desejando uma ótima noite e uma ótima semana a todos nós. A Aparecida Simões fala sobre o questionamento que se levantou muito nos Estados Unidos, tem se criado sobre o discurso que Trump deu há pouco. Ela diz que ele fez o correto, pois manifestantes infiltrados estavam sendo terroristas, pois se a manifestação fosse realmente somente pelo protesto real, a morte de Biden estaria colocando fogo em prédios e saqueando lojas. Essa é a visão da Aparecida. Agora a Toninha, boa noite a todos. Muito difícil colocar no lugar de Trump, estão quebrando a propriedade, saqueando, porém ele poderia fazer um pronunciamento dirigido à família da vítima, não sei se fez, isso acalma os corações. Pois é isso que tem muita gente criticado, que muita gente criticou desse último discurso do Trump, de tentar acalmar a situação. A imprensa internacional, principalmente a imprensa americana, fala que é um sentimento de muito ódio e muita raiva e que tem todo sentido o que a comunidade negra nos Estados Unidos está pleiteando. O que a gente viu nas imagens do George Floyd não é a primeira vez, não foi por acaso. Então, tem que se entender a situação e, claro, que alimentar com mais violência, não sei se é o caminho, mas, claro, a gente quer saber a sua opinião. José já está dando tchau, está indo mais tarde. Valeu, José. Um grande abraço para você, uma boa noite para a Jaqueline, para o José Geraldo, para a Aparecida, para a Ivane e para todo mundo que continua aqui conosco. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na live. O Jornal da Record News está de volta para falar que o Brasil teve o maior aumento de número de casos de coronavírus nas últimas 24 horas e está entre os países que ainda não chegaram ao pico da transmissão, segundo a OMS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, 5 estavam nas Américas, sendo eles o Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México. Segundo o diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, a situação na América do Sul está longe de ser estável. Mudando um pouco de assunto, você sabe o que é Come Gotas? Qual investimento popular ele atinge? A economista Bruna Alemann vai explicar para a gente o que significa essa gíria engraçada de Come Gotas. Antes de mais nada, uma boa noite, Bruna. Boa noite, obrigada. Muito obrigada pela introdução e a participação. O que é esse tal de Come Gotas, então? Como é que funciona? Como se livrar dele ou como não cair nele? Na verdade, se livrar a gente não consegue, né? Dependendo do tipo de investimento. O Come Cotas, na verdade, como comumente é conhecido, é um imposto de renda que é pago antecipadamente em alguns modelos de investimento, principalmente em fundos de investimentos específicos, tá? Nada mais é como o próprio nome diz. Se você, por exemplo, tem 1.000 cotas, investiu lá atrás 1.000 cotas, ele é pago semestralmente, tanto em maio quanto em novembro. A cota diminui, então
em 31 de maio, eles vão calcular, a administradora do seu fundo de investimento, ela vai calcular, ela vai diminuir aquele percentual de imposto que você tem que pagar, ela diminui o valor de cotas. Isso não quer dizer, se você, por exemplo, investiu 1.000 cotas, você vai ficar com 985. Isso não quer dizer que o seu dinheiro rendeu menos, porque você vai ter menos cotas, mas ela teve uma valorização, seu dinheiro acaba valendo mais. Isso é muito importante todo mundo olhar, porque dependendo do rendimento do seu fundo, ele pode comer toda a sua rentabilidade. Por isso o nome Come Cotas. Eu acho que eu falei come gotas, né? Eu acho que eu estou meio pirado, peço perdão. Bruna, explica mais um detalhe para a gente. Normalmente, quem tem esses fundos, muita gente pensa ali numa aposentadoria. Então, é bom sempre ter esse cálculo na cabeça para, como você disse, não acabar perdendo dinheiro ou achando que está perdendo dinheiro, né? Exatamente, porque dependendo da rentabilidade daquele fundo, se você tirar, por exemplo, o Come Cotas, ele tem algumas alíquotas, eu não quero me aprofundar muito porque ele realmente é um pouquinho complicado. Ele pode ser 15% ou pode ser 20%. Então, dependendo da sua rentabilidade, se ela for muito baixa, na hora que você vai tirar o imposto de renda, você vai acabar tendo menos cotas num menor valor. O mais importante sempre, isso não é uma coisa que nós conseguimos fazer sozinhos, a maioria das pessoas não conseguem. Entre em contato com a instituição financeira ou a corretora ou o banco que você está investindo e pede o panfleto, a gente fala normalmente a lâmina do fundo de investimento, para você entender qual imposto de renda está incidindo sobre aquele fundo e também qual a previsão de rentabilidade para que você não perca dinheiro em relação a isso. Tá certo. Bruna, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação, tentando ser o mais simples sobre um assunto que, claro, é complicado, mas que a gente tem que ter noção, principalmente quem tem seu dinheiro guardadinho aí em fundos de investimento. Obrigado pela participação, Bruna. Até uma próxima. E olha só, prevista para ser reaberta até esta segunda, a linha 15 prata do monotrilho aqui de São Paulo, adivinha, segue paralisada. Com isso, a interrupção do funcionamento completa 94 dias. Em fevereiro, a linha parou após 5 pneus de um dos trens estourarem. As falhas e a paralisação fizeram o Ministério Público de São Paulo abrir um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades. Os alvos da apuração são a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, o metrô e o Consórcio Expresso Monotrilho Leste, que é responsável pela construção da linha, além da Bombardier, que é a empresa fabricante desses trens. 94 dias. E olha, nessa segunda-feira, 17 setores da economia retomaram as atividades no Ceará. Nesta primeira fase, setores do comércio, construção civil e outros segmentos já podem funcionar. Depois de algum tempo, Diogo voltou ao salão em que é proprietário. O cabeleireiro tem a permissão para reabrir o estabelecimento, mas nesta segunda-feira decidiu apenas higienizar o material de trabalho e alguns ambientes do local. Nessa fase de transição, nós optamos por não funcionar nessa primeira semana. Nós estamos abertos apenas para fazer adaptações, agendamentos online e por telefone e também para treinamento e capacitação da equipe nesta nova fase. Salões de beleza estão entre os segmentos com permissão para funcionar depois de meses de impedimento devido a medidas de enfrentamento ao coronavírus. Esta segunda-feira marca o início da fase de transição do plano apresentado pelo governo estadual para a retomada gradual da economia. Por enquanto, 17 setores estão autorizados a voltar ao trabalho. Entre eles, construção civil e parte do comércio. E o que se viu no coração da cidade foi uma verdadeira multidão de pessoas circulando. Muitas delas sem máscara de proteção e sem cumprir o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde. De acordo com o atual decreto do governo do estado, a partir desta segunda-feira, voltam a funcionar a construção civil e indústria da transformação das 7 da manhã às 5 da tarde, o setor de serviços das 8 da manhã às 8 da noite, administração pública de 9 da manhã às 6 da noite e comércios de 10 da manhã às 4 da tarde. Serviços essenciais já em funcionamento continuam com horário regular. Olha, o setor aéreo é um dos mais afetados, obviamente, pela pandemia. A redução no número de voos já começa a causar impacto nas empresas. O Heródoto Barbeiro vai trazer alguns números para exemplificar esses problemas que a gente tem falado. Diga lá, Heródoto. Gustavo, contar o impacto que as empresas aéreas estão provocando.
Na manhã desse domingo, aqui na região da Grande São Paulo, tipo 7 da manhã, eu olhei para o céu, não tinha avião, está tudo parado. Tinham 6 grandes balões. Sabe aqueles balões perigosos que o pessoal solta, geralmente cai em cima de casa, cai na mata, etc. Estavam tudo lá. Por que razão? Como não tem avião no céu, os comandantes não estão lá para encontrar os balões. Quando o comandante encontra um balão, o que ele faz? Ele avisa as autoridades e há uma repressão contra soltar balão. Como não tem avião no céu, o pessoal está tomando conta do céu, que é uma coisa perigosa, um ato contra a cidadania e coloca em risco vida e propriedade das pessoas. Eu vi isso hoje de manhã, no domingo de manhã. Então, aquele bonito é, na verdade, um bonito perigoso. Agora, vamos olhar então para o setor aéreo, deixar os balões de lado e vamos direto para as empresas aéreas. Pra você ter uma ideia, dá uma olhada aqui no impacto que isso provocou. Olha só, vamos olhar primeiro para as pessoas, depois a gente olha para o dinheiro. As pessoas são mais importantes. Impacto, 30 mil pessoas colocadas na rua. Isso aí na aviação mundial, hein? 30 mil colocadas na rua. 220 mil pessoas que trabalham para as empresas aéreas tiveram redução de salário e redução de jornada também. Então, se eu somar os dois aí, olha, dá 250 mil pessoas que trabalham só no setor aéreo durante a pandemia. Outro fato importante, agora vamos olhar então o lado econômico da questão. Quanto é que esse pessoal está perdendo dinheiro? Claro, os acionistas. Primeiro trimestre, elas perderam a quantia de 8 bilhões e 300 milhões de dólares. Para saber quanto é isso, você tinha que fazer uma conta de multiplicar por 5, né, que é o dólar, mas eu não fiz a conta. Então, vamos lá. Primeiro trimestre, 8 trilhões e 300 bilhões de dólares. O ano inteiro, é uma estimativa, claro. Essa estimativa é o seguinte, é que essas empresas vão perder aproximadamente 314 bilhões de dólares. Olha a quantidade fantástica de dinheiro por causa da pandemia do coronavírus. São várias empresas afetadas. Eu coloquei só as 3 que a gente mais conhece, que estão mais nos aeroportos brasileiros, e a gente vai mostrar na próxima tela, mas há outras empresas funcionais. Então, vamos virar nossa telinha. Estão aí as 3 que sofreram mais impactos. Todas elas estão também no Brasil, que é a Delta, que é americana, tem sede em Atlanta, nos Estados Unidos, a American Airlines e a Air France, que é francesa. Essas são as empresas mais afetadas e o maior número de funcionários que foram ou demitidos ou estão trabalhando com redução de salário. Então você vê, Gustavo, né, aonde chega essa pandemia. Na verdade, ninguém escapa dessa pandemia em local nenhum do mundo. Ou pela doença, ou pela demissão, ou pela redução das horas de trabalho. É verdade, o Heraldo volta aqui com a gente no próximo bloco, mas é bom lembrar também que o CEO da Boeing falou que acredita que uma das grandes empresas americanas vai falir. Ele não citou qual, mas claro, deixou em polvorosa essa declaração. Foi no mês passado, mas mexeu bastante com as ações das empresas. Olha, uma das principais reclamações de quem está trabalhando em casa é o esgotamento. Você está fazendo home office? Bom, essa sensação se tornou cada vez mais comum na quarentena. Então, como a gente pode evitar isso? Daqui a pouco eu vou conversar com uma especialista, para te dar dicas. Enquanto isso, eu te espero na nossa live. Estamos no ar com a sua participação, mais a nossa enquete do dia, hoje perguntando sobre a questão dos shoppings, né? Se o pessoal vai respeitar ou não vai. O Walter de Maceió, ele diz o seguinte: não vão respeitar, o povo está no limite da tolerância por conta da quarentena. Tá aí a opinião do Walter. Denise de Poços de Caldas, cidade simpaticíssima de Minas. Acredito que as pessoas deverão ser obrigadas a respeitar até isso virar uma rotina. Preciso ter uma pessoa dando orientações. Obrigado pela participação. Egeide de Caxias do Sul, claro que não vão respeitar, só se alguém orientar na entrada da escada. Imagino que vai ter no máximo uma placa, pelo menos no começo pode ser que tenham pessoas, né? Mas obrigado pela participação, Egeide. Edmilson, São Vicente, não, poucas pessoas vão respeitar esse distanciamento. Está faltando conscientização por parte do povo, essa é a visão dele, Edmilson.
Edmilson, obrigado. Márcia, de São Paulo, capital. Não, a demanda é muito grande para as pessoas conseguirem fazer isso. Obrigado pela participação, Maria. Clarice de Niterói diz o seguinte: acho que a grande maioria não vai respeitar. Na hora, muitas pessoas estarão distraídas e nem vão se lembrar do distanciamento. Essa é a opinião da Clarice, lá de Niterói. Obrigado pela participação. Vamos dar uma olhada no Face. A Ivânia Mena diz: é a primeira vez que escuto essa frase, come cotas. Pois é, que eu falei come gotas, mas é come cotas. Legal, ela está aprendendo e que bom que você está aprendendo aqui com o jornal. A Adriana Petit diz que ninguém escapa da pandemia exatamente, imagino que ela diz sobre setores da economia, sobre as pessoas físicas, né? Enfim. O Emanuel Gomes diz o seguinte: boa noite, enquanto no Sudeste as medidas vão ficando mais leves, entre aspas, que ele deixa, né? Na Paraíba temos o lockdown decretado hoje na região metropolitana da capital do estado, depois de quase 80 dias de um isolamento mal realizado. Aí está o recado do Emanuel. Obrigado pela participação, Emanuel. Sadi Souza dando boa noite lá do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta. O Carlos Leite lembra uma também: passear no shopping agora não é uma boa escolha na visão dele. Obrigado pela participação, Carlos. Forte abraço para você. Deixa eu tentar recuperar algumas mensagens antigas aqui do nosso público na nossa live, porque tem uma tática aqui que tem que fazer toda vez, tem que ir e voltar, e como tem bastante... eu tenho 30 segundos, a internet vai deixar, mas eu vou conseguir falar. Boa noite para o José Carlos Braz, que sempre participa, para a Eliane, para o José Geraldo, para o Roberto Vanderlei, Aparecida Simões, Marcos Cavalcante, Dailton Stone. Poxa, que legal, o único jornal da TV aberta que assisto, o melhor. Obrigado, é Dilton. Gustavo, erra o nome, o cara faz um elogio e ainda você erra o nome. Dilton, perdão. Dilton Stone, G Filho, daqui a pouco a gente volta na tela da sua TV e também na live. Já estamos de volta. Olha só, a Organização Mundial da Saúde anunciou um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Segundo o governo, 6 casos da doença, que incluem 4 mortes, já foram detectados. O país, que fica no centro da África, também enfrenta, assim como todo mundo, a pandemia do coronavírus e o maior surto de sarampo do mundo. Por isso a preocupação com o Congo nesse exato momento. Olha, voltando aqui para o Brasil... Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, muitas empresas adotaram home office, né, para garantir a segurança e a saúde dos profissionais. Só que um assunto tem sido frequente entre os colaboradores que estão trabalhando em casa: o esgotamento profissional. Você está trabalhando em casa, está sofrendo com isso? Então, preste atenção. Vou conversar agora com a Andréa Deis, que é gestora de carreira, e vai falar um pouco comigo sobre essa situação. Andréa, não tem como, né? As pessoas no home office ainda estão se acostumando e muita gente tem se estressado além da conta, principalmente pelo fato que você vai dormir, entre aspas, no trabalho e acorda no trabalho, ou seja, não tem mais aquele ambiente casa, trabalho. Como lidar com essa situação? Existem maneiras para diminuir esse estresse? Claro que existe. Boa noite, Gustavo. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo. A dica que a gente dá para diminuir esse estresse é você começar a fazer uma prioridade de tempo, de espaço, negociações em casa, com a família, você fazer uma escala do que você precisa fazer no decorrer da sua semana e dentro do decorrer você estabelecer metas e prazos com as pessoas também, conversar mais e saber que não é porque você não está no trabalho lá fisicamente que você não precisa estabelecer limites, né? Esses limites, Gustavo, que são muito importantes para não dar o famoso do burnout ou do esgotamento, dessa exaustão emocional a qual nós estamos vivendo agora. André, você deu dicas para justamente quem está em casa, né? Quem está trabalhando, para o funcionário. Há maneiras também das empresas ajudarem nessa situação, ou seja, não digo aliviar a barra do funcionário, mas deixar de pressionar o funcionário além da conta. E como é importante a empresa ser parceira nesse momento, né? E deu uma pesquisa, né? Nós tivemos uma pesquisa divulgada nesses últimos dias, dizendo que, Gustavo, isso é bem interessante falar para as pessoas, que mais de 70% das empresas que entraram em home office tendem a mais de 50% delas
continuarem e permanecerem no home office. Só que o que aconteceu com essa exaustão? As empresas não se prepararam, elas não ensinaram. Então, a partir do momento que você não ensina, essas pessoas entraram de forma desorganizada. Então, você apoiar o seu funcionário, você criar processos, agenda, você criar esses limites de períodos, estabelecer pontos importantes de acordo para reuniões, para negociação, para entregas, são extremamente importantes, porque é esse elo entre a empresa que está lá e que necessita do funcionário, só que essa empresa ela não vai ter esse funcionário saudável e ele vai render 30% a 40% menos trabalhando mais se ele não estiver bem. Então, é muito importante essa parceria entre empresa e os colaboradores num sistema de processos mesmo, de gerar um processo de interação entre o que é preciso fazer, quanto tempo eu tenho para fazer, quais serão as entregas que eu vou fazer e quais são os limites de cada um. André, você mesmo mencionou aí o estudo que muitas empresas vão continuar como home office. Você acredita que essa é uma tendência, por causa da pandemia, seja um caminho sem volta, ou seja, que as empresas se adaptem com esse home office e, no final das contas, muitos escritórios deixem de existir fisicamente para se tornarem virtuais? Eu tenho certeza, Gustavo, né? Eu acho que ele só antecipou uma coisa que já vinha como tendência, né? Foi feita uma pesquisa aí há 2 dias que foi divulgada e mais de 70% desses executivos dizem que imaginam que eles vão permanecer nesse home office, só que ainda não estão entendendo como administrar e diminuir isso. Então, o que eu entendo é que se realmente chegou mais rápido, é esse novo normal a qual nós estamos falando, só que está faltando um pouco de gestão das pessoas e das empresas para fazer com que isso dê ainda mais certo, porque senão a gente vai ter o que a gente chama de custo de transação, tanto na saúde das pessoas quanto em custo das empresas. Então, as empresas reduzem custos fixos, a gente está trabalhando aí, em média, Gustavo, de 20% a 30% de otimização de custos que as empresas vão ter e com esse trabalho home office. Então, elas realmente entenderam que é possível dar liberdade e ter resultado. Só que para isso vai ter que ter a autonomia, essa gestão dessa autonomia das pessoas em casa também, porque não dá mais para a gente perder tempo no trânsito. As pessoas perceberam isso, da saúde no trânsito, do deslocamento, do custo. Então, é o novo normal, veio para ficar e muitas, inclusive, já declararam que até dezembro não voltam mais e outras que imaginam ficar permanentemente em home office. Tá certo, André, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações. Um forte abraço, até uma próxima. É bom lembrar, né? O home office pode mudar tudo, né? Mudar o valor dos aluguéis, porque já que grandes empresas podem deixar escritórios, isso pode acarretar num barateamento dos aluguéis, até na arquitetura, porque pode, com muita gente indo trabalhar em casa, ter que reampliar ali uma área do escritório, enfim. Isso é bom você que está no home office, tomar cuidado com a câmera, né? O que a gente já viu de vídeo sobre audiências ali pela câmera e situações constrangedoras, então atenção quanto a isso. Olha, o fechamento do comércio e a suspensão dos serviços foram um empurrão que faltava para os negócios de vez mergulharem na internet. As pequenas e médias empresas já entenderam a importância da presença digital. Por isso, nós separamos aqui algumas dicas para que você possa usar as redes sociais do seu negócio a seu favor. Nesse período em que a orientação é ficar em casa, as redes sociais viraram a única vitrine possível e os donos de negócios tiveram que entender na prática o que significa a expressão vender o peixe. Para se adaptar a esse novo formato, muitos negócios adotaram o uso de redes sociais como estratégia de vendas. Algumas dicas podem ajudar nessa migração para as redes sociais. A primeira delas é ter uma descrição bem objetiva. Na hora de fazer a sua bio, deixe bem claro quais produtos ou serviços você oferece e a sua localização. Caso você tenha um site do seu negócio, não se esqueça de colocar o link. Essa breve descrição funciona como um cartão de visitas. A segunda dica é promover um conteúdo compartilhável. Se você é dono de uma doceria, por exemplo, por que não disponibilizar uma receita exclusiva para os seus seguidores? A terceira dica é apostar em imagens do seu produto. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e nas redes sociais isso também se aplica. Se você está produzindo máscaras durante a quarentena, por exemplo, mostre para os seus seguidores quais são as estampas disponíveis no estoque.
Além disso, poste foto dos bastidores e da fabricação de produtos. Isso aproxima a marca dos seguidores. A quarta dica é para quem pode investir no impulsionamento. Algumas redes sociais oferecem a possibilidade de impulsionar as publicações por meio de anúncios pagos. Com essas campanhas, você consegue segmentar o seu público, definindo idioma, localidade, gênero, idade e interesses. A quinta dica é usar as hashtags. Digite Jogo da Velha e palavras que descrevam o seu produto. Essa é uma forma de te conectar com as pessoas que estão buscando exatamente por aquilo que você tem a oferecer. Por exemplo, se você vende itens de decoração, coloque na legenda #decoração. Assim você pode conseguir mais seguidores e possíveis clientes. Estar presente nas redes sociais pode definir o futuro do seu negócio. Por isso, é importante acompanhar de perto o comportamento dos clientes, compreender o que eles desejam e como você pode ajudá-los. Olha só, as buscas no Google durante a quarentena têm refletido o comportamento das pessoas. O Heródoto Barbeiro separou aqui para a gente quais são os produtos mais buscados de acordo com o levantamento da empresa. O que o pessoal está procurando no Google? Porque eu sei que o Dr. Google, para procurar sintomas de doença, funciona adoidado. Mas o que as pessoas estão indo comprar, Heródoto? Olha, eu só fiz 2 levantamentos. Antes de olhar no Google, aqui perto da minha casa tem um shopping. Sim. Aí eu passei lá para ver se está funcionando, meu. Falei, opa, vou passar lá no shopping. Cheguei na porta e perguntei para o pessoal, escute aí. Não, nós estamos preparando a escada rolante. Falei, por quê? A gente vai pintar o degrau da escada rolante. Falei, como assim vai pintar o degrau? Vai pintar um degrau, depois 2 não pode usar, e aí pinta. Você, inclusive, está perguntando pro pessoal se o pessoal vai respeitar isso ou não. Exato. Agora, sabe o que ocorreu, Gustavo? Diga. Por que não fizeram isso no metrô? No metrô pode ir todo mundo em cima do outro? Não deveria. No trem, pode ou não? Agora, aqui no shopping, não. Aqui o pessoal vai, entendeu? Agora, no metrô, é tudo em cima, não tem degrau, você pisa onde der. Toma cuidado, o pessoal pisa no seu pé. E o pessoal que vem aqui de metrô para o trabalho aqui na Record News tem falado, está lotado, todo dia lotado. Ou seja, o governo exige das empresas uma coisa que ele mesmo não faz. Exatamente, esse é o ponto. Agora, vamos dar uma olhadinha, então, o pessoal que usou, então, aí as redes sociais para fazer compra segundo o Dr. Google. Como você... Aliás, doutor não, o vendedor Google agora. Agora é o vendedor. Vamos lá. Vamos mostrar, então, a nossa primeira tela aí para saber o que o pessoal andou procurando nas redes sociais. Podemos mostrar a primeirinha? Vamos lá. Aí tá. Mais vendidos, olha só. Eletrodomésticos, onde tem batedeira, 140% a mais. Máquina de pão, Gustavo. O pessoal não quer nem ir na padaria. Estão fazendo pão em casa. E outra coisa, que é o aspirador de pó. Esse aspirador de pó é aquele monstro que corre pela casa da gente fazendo barulho desgramado. Meus gatos, por exemplo, não podem ver um aspirador de pó que eles correm. Mas foram os mais vendidos. Isso foi em maio de 2020. Outro comportamento registrado pelo vendedor Google. Vamos mudar nossa telinha aí para a gente acompanhar o que aconteceu na vida, no cotidiano das pessoas. Vamos lá. No caso, para casa e para moda. Olha a quantidade de pantufa que foi vendida. 370% a mais de pantufa. Ô, Gustavo, você usa pantufa também ou não? Eu não uso, eu uso minha meia mesmo. Eu gosto de andar de meia, mas pantufa é quentinho, né? Tá ficando frio aqui em São Paulo, é uma boa. Vou procurar, ver se tem alguma promoção. Para ficar em casa, o pessoal usa pantufa. Almofada para o cara ficar restelado lá na poltrona. Pena que não tem jogo de futebol. Ou então vasos para as pessoas fazerem trabalhos domésticos, segundo então o vendedor Google. Mas tem mais uma curiosidade aí na próxima tela, para a gente ver do comportamento registrado pelo Google. Vamos lá. Nós temos então aí os itens mais vendidos na área agora de informática. Webcam, o pessoal está fazendo bastante. Eu estou fazendo aqui através do webcam. Isso aqui é o meu laptop. Tablets também bastante, pessoal jogando lá. Aparelhos de informática vendeu mais 86% e vídeo vendeu mais 82%. Então, alguns setores da economia não perderam tanto quanto outros setores como esse que a gente está mostrando aí das buscas feitas do Google. Bom, de qualquer forma, portanto, Gustavo, isso mostra um pouquinho do comportamento das pessoas ao longo, então, dessas informações todas que nós temos aí para mostrar. Tudo bem? Tá ótimo. Heródoto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã. Até mais, um abraço.
Galera, tem sorte, porque o gato foge, né? Lá em casa, quando eu ligo o aspirador, meu cachorro quer matar, quer destruir o aspirador na sua casa. Como o seu bichinho fica quando você liga o aspirador. Vamos falar da pandemia ainda bastante. A pandemia ela trouxe novas palavras para o nosso vocabulário. Lockdown, quarentena, são bons exemplos, né? Mas você sabe o significado de todos esses novos termos? Se não souber, fique tranquilo, daqui a pouco a gente tem uma aulinha para explicar tudo. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live. Me criticando aqui, dizendo que eu uso pantufa e não assumo, mas eu não uso pantufa, mas usaria uma pantufa. Se quiser, o pessoal que está falando aqui no meu ponto, aqui o Fábio, nosso sonoplasta, pode me dar, eu aceito se você quiser me dar uma do Pateta, uma de quem que você quiser. Mas vamos falar com vocês aí de casa. Mário, de Porto Alegre, será que usa pantufa? Diz, na minha opinião, dificilmente as pessoas vão respeitar esse distanciamento da escada. Quem vai fiscalizar e educar? O Heródoto trouxe a história de pintar, né? Uma possibilidade. Enfim, obrigado pela participação, Mário. Agora a gente vai até Campo Maior. Olha que legal, vamos até o Piauí. Não, a maioria das pessoas não respeita o distanciamento. Eu acredito que elas não sabem o perigo que corre. Pois é, as pessoas não respeitaram o isolamento no começo. Tem festa clandestina, as pessoas se orgulham de ir para festa clandestina. É difícil, né? Adriano, obrigado pela participação. José, Duque de Caxias, com certeza não respeitaram o... Estamos com transmissão de pensamento, hein, José? Ele diz que não respeitaram nem o isolamento social, imagina esse distanciamento. Obrigado pela participação, José. Ele que é de Duque de Caxias. Wilson, de São Paulo, capital, diz as pessoas não vão respeitar esse tipo de controle, uma vez que não existe fiscalização. Obrigado pela participação, Wilson. André, de São Paulo, capital, vão respeitar sim. Apesar de achar que não é nesse distanciamento que está o risco ou o problema, pelo menos é a opinião do André. André, brigadão, hein? Ele que é aqui de São Paulo, capital. Carlos de Ribeirão Preto diz, não vão aderir. Coloquei uma vírgula aí que mudaria todo sentido. Não é só uma questão de respeito, e sim de necessidade de ter espaço para andar. Obrigado pela participação, Carlos. De volta aqui com a participação dos nossos Facebookers. A Adriana Petit diz, Gustavo, tu é top. Poxa, obrigado, Adriana, tu que é top. Marcelo Damante Pascoal diz, melhor jornal, valeu. Marcelo, Ivânia preocupada com ebola, de volta, meu Deus. Na verdade, a ebola nunca sumiu completamente, né? Ele é muito mais difícil, a contaminação é muito mais difícil, mas ele é muito mais mortal, né? Mas é uma preocupação enorme, o ebola, a gente, claro, fica preocupado com essa situação lá na República Democrática do Congo. Carlos Leite, sobre o home office, conversando com a minha filha, achamos que as pessoas vão ficar mais disciplinadas. Pois é uma possibilidade, Carlos. E também vão aproveitar mais um pouco a vida, né? Porque você corta aí, muita gente demora 1 hora para ir para o trabalho e 1 hora para voltar, 2 horas da vida. 2 horas da vida dela que ela vai poder estar com os filhos, que ela vai poder estar com a esposa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Então, isso pode dar um prazer para a vida e uma melhora. Tudo bem que nesse momento não está tendo, por outras questões, mas fica aí. Elza Schettino diz, boa noite, a Flávia Tomás, um jornal leve que informa sem fazer drama. Poxa, legal. Flávia, obrigado pelo elogio, um forte abraço a todo mundo que está mandando mensagem aqui. Tsuguyo, Tsuguyo, não tinha visto mensagem, um grande abraço. 10 segundos, a gente está de volta, amanhã eu também estou aqui na live, forte abraço. JR News de volta. Olha, nesta segunda-feira foi iniciado o projeto Retoma Pará, com a flexibilização da quarentena e a reabertura das atividades não essenciais do Estado. A repórter Poliana Gomes tem todas as informações. Uma boa noite, Poliana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos acompanhando a programação da Record News.
Logo no primeiro dia de reabertura das lojas, a movimentação foi bem intensa no centro comercial de Belém. As atividades estavam suspensas há pouco mais de um mês, depois do decreto municipal que permitia apenas o funcionamento de estabelecimentos e serviços essenciais. A decisão para que as lojas voltassem a abrir as portas foi tomada depois de várias reuniões com representantes do setor e a prefeitura do município. Mas também ficou acordado que lojistas, trabalhadores e frequentadores do comércio devem ainda seguir todas as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso das máscaras de proteção, álcool em gel e o distanciamento social. A previsão é de que na próxima quinta-feira também sejam reabertos os shoppings em Belém. Mas, de acordo com a Prefeitura, o plano de flexibilizações progressivas para a retomada econômica na capital se baseia em estudos técnicos da área de saúde. E apenas com a avaliação dos indicativos do nível de aglomeração e da quantidade de leitos disponíveis no sistema público de saúde é que devem definir os próximos passos desse plano. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Poliana. E a cidade do Rio de Janeiro vai começar a flexibilização das medidas de isolamento a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. De acordo com ele, a reabertura será lenta, gradual e com segurança. A retomada será dividida em 6 fases, com previsão de duração de 15 dias em cada uma. O monitoramento será diário. Nessa primeira fase, ficam permitidas, então, as atividades esportivas em centros de treinamento e também nos calçadões das praias, celebrações em igrejas, abertura de lojas de móveis e decorações e concessionárias de automóveis. O prefeito informou ainda que a conclusão de todas as fases deve acontecer em agosto. Isso se tudo correr dentro do previsto. E as aulas só podem ser retomadas em julho. A Universidade Estadual de Campinas desenvolveu a nossa Unicamp uma pesquisa que aponta por quais motivos o coronavírus é mais grave em pacientes diabéticos. Para falar sobre esse estudo, eu converso agora com Pedro Moraes Vieira, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp e foi um dos responsáveis pela pesquisa. Obrigado pela participação, professor. Prazer conversar com estudiosos, com cientistas brasileiros, que esses são resilientes quando a gente fala em resiliência. Professor, antes de mais nada, parabéns pela equipe e pelo estudo, mas explica pra gente, quando começou a pandemia, todo mundo falava, né? Diabetes é grupo de risco. Por que então a diabetes surge como um grupo de risco? O que ela, entre aspas, ajuda o vírus a se propagar de uma maneira tão perigosa? Boa noite a todos. Então, primeiramente, o que a gente sabia é que pessoas diabéticas elas tinham uma maior gravidade da doença, certo? E a gente não entendia muito bem o porquê disso. E meu laboratório é um laboratório que estudava, na verdade, imunologia e um pouquinho relacionado disso a diabetes, e a gente não fazia nada em relação à Covid. E a gente pegou meio que os esforços do laboratório e fomos atrás de aplicar aquilo que a gente conhece para entender um pouco mais essa doença. E o que a gente acabou descobrindo é que os níveis aumentados de glicose eles fazem com que, ao vírus infectar uma célula do nosso sistema imune, ele se replique mais nessa célula. E uma vez que ele se replica mais nessa célula, devido a esses níveis aumentados de açúcar, o vírus induz essas células do nosso sistema imune a produzir fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios são os responsáveis pelos sintomas, por exemplo, que a gente passa. Então, pela febre, pelo mal-estar e também por levar ao estado grave de Covid-19, como, por exemplo, induzir morte de nossas células do pulmão, induzir uma disfunção da nossa resposta imunológica como um todo. E a gente conseguiu determinar quais eram as vias que estavam sendo responsáveis por essa maior replicação do vírus dentro das células do nosso corpo e como que a gente pode interferir para que a gente diminua essa replicação viral, ou seja, para que a gente diminua a capacidade do vírus em infectar as nossas células quando nós temos um nível aumentado de açúcar no sangue. É nesse ponto que eu quero chegar, professor. A partir do momento que vocês fizeram esse trabalho, esse belíssimo trabalho de entender como que a diabetes e a Covid-19 atuam, isso abre um caminho para você entender o melhor tratamento para esse grupo específico?
Então o que a gente sabe, primeira coisa, pacientes que têm diabetes não controlado, ou seja, que não controlam o nível de açúcar, são os pacientes em risco. Não são, na verdade, os diabéticos que têm essa diabetes controlada. Então o problema é o descontrole da diabetes. E uma vez que a gente sabe que esse descontrole está relacionado a essa maior gravidade, a gente primeiramente vai buscar, lógico, o melhor controle dessa glicemia, mas no segundo momento a gente conseguiu entender a fisiopatologia da doença. Então a gente conseguiu descobrir como que o vírus usa dessas vias, ou seja, como que o vírus faz com que a célula aumente seu consumo de açúcar para se replicar. E se a gente então diminui a forma, a gente consegue alterar a forma com que essa célula consome esse açúcar, aí sim a gente pode ter no futuro um tratamento, porque a gente vai poder diretamente interferir com a replicação desse vírus. E isso a gente consegue mostrar no laboratório. Professor, pelo que eu vi, vocês também trabalham para entender como o vírus atua com obesos também, diabéticos obesos. Essa também é uma preocupação da pesquisa? Exatamente. Então, o primeiro momento a gente quis entender a parte dos pacientes diabéticos, mas a gente sabe que a obesidade é o maior fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. E o que a gente observou também, isso é um dado bem preliminar, que os ácidos graxos, ou seja, os lipídios, as gorduras que estão presentes no nosso sangue, elas também levam a uma maior replicação do vírus. Então, pessoas obesas, que você pensar, ainda mais se você soma as duas coisas, as pessoas obesas com diabetes e que tendem a ter essa quantidade de gordura aumentada no sangue podem ter ainda um risco muito maior do desenvolvimento da forma grave da Covid-19. E a gente está tentando entender agora, nessa segunda fase desse projeto, como que a obesidade, exatamente o que na obesidade leva a essa maior gravidade da Covid. Professor, quero agradecer demais pela sua participação aqui, um prazer ter esse bate-papo com você e parabenizar também, claro, pelos esforços que todos os cientistas brasileiros seguem nessa batalha contra a Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima, professor. Se você gostou dessa entrevista, pegou só o finalzinho, te lembro a entrar na nossa página lá no YouTube, youtube.com/Record News. Tem o jornal na íntegra, tem entrevista, você também pode encontrar material feito exclusivo lá para o nosso YouTube. Ainda falando do coronavírus, essa doença, infelizmente, seriam novos termos em nosso vocabulário. Covid-19, quarentena, lockdown. Você sabe o que significa todas essas palavras do dicionário do coronavírus? Veja agora na reportagem. Elas ganharam espaço no noticiário, nas redes sociais e estão na boca do povo. Palavras que nunca ou pouco foram usadas antes, agora fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Essa é mais uma das mudanças que o coronavírus trouxe, a do vocabulário. Você sabe o que significam alguns dos principais termos usados em tempos de coronavírus? Covid-19. Esse foi o nome dado à doença causada pelo coronavírus. Desde o começo de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde passou a chamar oficialmente a doença assim. Covid é uma junção de co, de corona, vi, de vírus e de disease, que em português significa doença. Enquanto 19 se refere ao ano que surgiu. Quarentena é outra palavra que ganhou força em tempos de coronavírus. O que mais chocou grande parte da população é que quarentena não dura apenas 40 dias. Essa é uma medida restritiva para diminuir o trânsito de pessoas para conter a disseminação do vírus. Quanto menos pessoas circulando pelas ruas, menos o coronavírus se espalha pela população. Já pandemia significa uma epidemia que se espalha por vários países e continentes. Achatar a curva é outro termo muito usado por médicos e especialistas durante esse período. A ideia por trás do termo é tomar medidas que reduzam as infecções para espalhar os casos por um longo período. Assim, com a curva mais plana, o colapso dos sistemas de saúde pode ser evitado. Outra palavra que ganhou espaço nos noticiários e na boca do povo depois da pandemia do coronavírus foi lockdown. A expressão em inglês significa confinamento total ou fechamento total. Esses são alguns dos muitos termos e palavras que se tornaram quase que constantes no dia a dia e que entraram no dicionário do coronavírus. E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite.